Fala, torcedor corintiano, galera, é hoje tem Corinthians e Boca Juniors na Neoquímica Arena pela Conmebol Libertadores. O torcedor corintiano já começa naquela aflição, né, galera? Dá amanhã, né? Chega quarta-feira, mas não chega a hora do jogo de tanta ansiedade, né? Rapaziada, comenta aqui abaixo o que vocês acham que vai acontecer no jogo de hoje. Será que o Corinthians consegue uma vitória elástica, uma vitória magrinha, né? A lá Corinthians? O que vocês acham? Deixe seu comentário aqui agora. Antes de soltar o vídeo, quero dar os créditos aos canais ESPN, link na descrição. Você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu likezão para estar nos fortalecendo e vamos para o vídeo, galera. Base, Raul Gustavo, também da base, e o Piton, garotada vem chegando. No meio-campo, Duqueiroz ou Xavier, Rony e aí o Juliano. No ataque, o Mantuan, o Roger Guedes e o William. Esse é um provável Corinthians aí com todas essas dúvidas e as baixas para enfrentar o Boca nesta noite de terça-feira de Libertadores. É isso aí, Abel. Grande abraço para você. Até a próxima. Legal, Vinícius, Nicolete e Renato Rodrigues, continuando o nosso giro. Nessa noite importante de Libertadores, já fomos ao Equador, com a Duda Gonçalves falando do Galo. Agora, lá na Neoquímica Arena, também o Nicolete e o Renato Rodrigues. E hoje, ainda no F360, teremos William. O quê? Que volta? William Tavares, ao vivo, daqui a pouquinho, lá da Neoquímica Arena, com mais informações. Vai participar da nossa resenha aqui, porque aqui é a casa da Libertadores. Você sabe, fã de esportes. E do William Tavares. Exato. É a casa do William Tavares. Lembrado. Claro que é. Embora ele seja um filho ingrato. Sim. Embora ele tenha tirado aí uns 80 dias de férias, e ele ainda está não de volta. passou por aqui, né? Ele Voltou está de volta. e ainda não passou por aqui. Vocês viram ali as informações e a gente tem uma tela para trazer um pouco mais desse Corinthians e Boca. Tem tudo para ser um jogo sensacional. E olha só o que a gente tem na nossa tela. Duqueiroz tem que jogar mesmo no sacrifício. Desde a estreia do Vitor Pereira, o Duqueiroz é o jogador que mais participou em jogos do Corinthians. 27 partidas, 1.317 ações com a bola. 3 assistências, é um dos líderes, está em terceiro lugar nesse quesito. 837 passes recebidos, é o líder em desarmes e é o líder em bolas recuperadas. Marcou, olha só que interessante, marcou o primeiro gol no profissional, no empate com o Boca Juniors fora de casa, naquele jogo da fase de grupos, na Bombonera. Então, é um problema, porque o Paulinho só deve jogar no ano que vem. O Maicon tá fora, o Cantilho, por causa daquela expulsão contra o Boca Juniors, ele ganhou, ele foi punido com 2 jogos de suspensão, né? Não joga as oitavas. Então não joga esse primeiro jogo ou ele já não jogou contra o Always Red? Acho que ele já não jogou contra... Ele cumpriu? Acho que ele cumpriu o primeiro jogo. Verdade. Falta cumprir o segundo. Não é isso? Agora. E cumpre o segundo jogo e volta, provavelmente, se o Vitor Pereira optar por ele no time titular, mas fica à disposição para o jogo da Bombonera. Se o Duqueiroz realmente não puder jogar, aí é um problema que acho que mexe demais com a estrutura desse meio-campo, né, o Breiler? Abel, até aproveitando o seu gancho do Cantilho, para mim, não foi uma expulsão a ponto de render 2 jogos de suspensão. É uma confusão, ele reage a uma provocação, mas não tem uma agressão desproporcional. Ainda mais na Libertadores, né, Breiler? Pois é, entendendo que é Libertadores. Para mim foi exagerada a punição. E, por outro lado, o Boca passaram um pano gigante, né? Porque reincidente em casos de racismo da sua torcida, havia sido punido, multado já pela Conmebol pelo incidente na Arena Corinthians, e na Bombonera isso acontece de novo, e a Conmebol simplesmente pune com mais uma multa, aumenta o valor, e já tendo prevista a punição esportiva, no caso, perda de torcida, de poder levar o torcedor ao seu estádio, a Conmebol opta por exibir mensagem contra o racismo no estádio. E isso aí não vai acabar com o racismo, isso daí mostra que há uma conivência ainda e mostra que para a Conmebol um empurrão de um jogador
é mais grave do que atos reiterados de racismo. Então é preciso fazer essa ressalva, que para mim é muito importante. Não só atos, né? Crimes. O Corinthians é duplamente prejudicado pela suspensão, uma punição, para mim, muito severa à expulsão de um jogador, e segundo, por não ter a punição ao Boca e à sua torcida por esses atos. Então, nem gosto muito de misturar as coisas, porque para mim um ato de racismo é muito mais grave, tem sim de ter punição esportiva, mas evidentemente há um prejuízo para o Corinthians, que agora precisa lidar com isso, com um desfalque importante do Cantillo e com um possível desfalque do Duqueiroz. Se perde o Duqueiroz hoje, o impacto no meio-campo do Corinthians vai ser muito sentido. Sim. Porque o Rony vai ter de jogar, o Rony é um jogador que ainda está buscando confiança, a torcida de vez em quando ainda pega no pé, não durante os jogos, mas questiona as atuações do Rony. Então, como joga o Corinthians sem o seu pilar hoje? Porque o pilar do meio-campo é o Duqueiroz pela força física, pela capacidade de exercer uma função que não há reposição no Corinthians, desse volante que vai e volta, que tem capacidade de chegada. Ele ajuda defensiva e ofensivamente, né? Exato, e o Duqueiroz... Com e sem a bola, importante. O Duqueiroz prova que a estratégia do Vitor Pereira é acertada, porque o Corinthians perde, ou pelo menos o Duqueiroz é vítima de ter sido o jogador mais utilizado, porque não há... O preço chegou. Exato, uma hora essa conta chega. Mesmo um jogador jovem, com um vigor físico como ele, uma hora sente a maratona de jogos. E o Vitor Pereira tem adotado essa estratégia de poupar, de fazer um rodízio, até às vezes questionada, mas isso é necessário para evitar que isso aconteça numa reta final. Mas o Du foi o jogador que mais atuou com o Vitor Pereira. Eu acho que muito em função também da idade, né, dele, da força física e também de como ele encaixou nesse time, né? Então, já que tinha necessidade de mudar outras peças por questões de desgaste, ele foi sendo mantido. Então, ele é o jogador que mais atuou com o Vitor Pereira, só como você falou, a conta chegou e aí pergunta, vale ir para o sacrifício? A gente não tem ideia do quão sacrifício seria, né? A gente não tem acesso ao nível, à gravidade da lesão, do quanto custaria ter o Duqueiroz. Só que um elenco que o Corinthians tem, que já tem esses problemas, essa necessidade rotineira de rodízio, não é uma fase que vários se machucaram, coincidiu, suspensão. Não, é uma rotina que o Corinthians vive. É a realidade do Corinthians essa questão do rodízio. Então, até que ponto vale sacrificar o jogador? Isso também pesa na hora de você dizer vai ou não vai para o sacrifício. Ao mesmo tempo, é um jogo importante de oitavas de final em casa, que o Corinthians fazer um resultado aqui é, sem dúvida, muito importante, até por jogar contra o Boca Júnior, toda essa força política, a força da torcida que eles vão ter dentro do próprio estádio. Um time que já evoluiu desde a fase de grupos, é um time muito melhor, tanto que o Vitor Pereira falou, eu sei que o Boca Juniors é um outro time, é um time muito melhor, mas eu estou com tantos problemas que eu não posso pensar no Boca, eu tenho que pensar no meu. Aí já fala em Piton improvisado no meio. É claro que ele tenta despistar um pouco, mas também pode ter realmente passado essa possibilidade pela cabeça dele, porque não se sabe até que ponto ele vai poder contar com o Duqueiroz. A gente não sabe, né? Ele sabe e não quer revelar. E a gente só vai saber realmente momentos antes da partida. O Piton no meio não seria uma ideia tão Ele radical. que marcou o gol na Argentina, né? Sim. Vê a importância do jogador. Sim. Ele marca o gol na Argentina. O Duqueiroz é hoje, em afirmação, o jogador mais afirmado, o grande jogador afirmado desse time do Vitor Pereira, né? Com certeza. O jogador mais afirmado, até mesmo alguns jogadores que vieram contratados, eles vão variando em atuações, não conseguem confirmar tudo aquilo que se esperava de alguns deles, mas eu vejo assim, tecnicamente, melhor jogador do Corinthians, o William, com certeza, o grande jogador do Corinthians é ele, mas o mais afirmado, o jogador do momento é o Duqueiroz. Se tiver que ir para o sacrifício, como a Ivana falou, a gente não sabe que nível de sacrifício é esse. Se for um sacrifício que ele corre risco de ficar depois semanas fora, não vale a pena. Agora, se é um sacrifício que dá para colocar em campo e correr o risco dele ficar uma ou duas partidas fora, não sei se tem como medir isso, aí ele tem que ir pro jogo, porque é importantíssimo. É muito difícil tu jogar 4 partidas contra o Boca, empatou uma fora de casa, ganhou uma em casa, depois foi mal na Libertadores, e não ter pelo menos um outro resultado ruim contra o Boca. É muito difícil isso. E dentro de casa tem que fazer valer com a força máxima que puder a equipe do Corinthians, que já tem problemas no meio de campo.
E eu vejo muito importante, assim, a defesa estar consistente, o Cássio com a sua experiência, passar muita tranquilidade para esse time, porque será um jogo certamente de muita pressão. A defesa jovem também, né? Porque não tem o Gil, tem o Raul Gustavo e não vai ter provavelmente o João Vitor. E aí entraria o Robert Renan. O Robert Renan. É bom zagueiro. Bom zagueiro. Tem mostrado qualidades, mas eu iria de Bruno Mendes. Eu apostaria num zagueiro mais experiente, por mais que tenha retornado agora. Bruno Mendes é um jogador... Mesmo sem o entrosamento, porque é um cara Mas que... ele estava jogando, né? Não, estava jogando no Internacional. Sim. Não, pesa, de fato, você não ter um entrosamento ideal, mas já seria uma dupla reserva. Então, para mim, o Bruno Mendes é uma opção para dar um pouco mais de segurança para um setor que provavelmente vai estar desfalcado. E não só o setor de zaga, mas o setor defensivo do Corinthians como um todo. Os dois reservas do Duqueiroz hoje não são confiáveis para um jogo grande como esse. O Rony é um jogador que, para mim, ainda precisa evoluir, precisa ter um pouco mais de maturação, tomar decisões melhores. E o Xavier, por muito tempo, ficou escanteado na temporada. O Vitor Pereira, observando a necessidade de ter mais gente no elenco, agora, recentemente. Dá mais minutos, mas ainda assim, para mim, não é suficiente para um jogo desse tamanho contra o Boca. Imagina, 2 zagueiros e os 2 volantes, né? Sem o Maicon, que foi fundamental no jogo na Arena, 2 gols, e sem o Duqueiroz, que marcou também lá contra o Boca. Então, sem os 2 volantes, que são os jogadores que mais encaixaram mesmo nesse esquema do Vitor Pereira, sem uma dupla de zaga, né, com muita experiência e entrosamento. Então, talvez essa possibilidade do Piton, como você falava, não seja tão ruim, porque é um jogador que vem atuando com os demais atletas. Mesmo que seja numa posição diferente, você colocaria o Fábio Santos, que é o jogador de origem também ali. Agora a gente viu na primeira fase, pelo menos na minha opinião... O Piton faz muito bem por dentro. Sim. Diga, Caco. Só para complementar, o Piton faz muito bem por dentro com o próprio William pela esquerda, eles fazem uma boa triangulação ali, eu não sei se o Corinthians perderia isso, que é importante quando ele por dentro e por fora, né, nessa troca de passes com o William é muito importante, mas poderia ser no meio um jogador importante. Agora, o Bruno Mendes é uma boa indicação para a zaga, o problema que eu acredito que seja a bola aérea com o Bruno Mendes, porque no Internacional, quando ele estava aqui, muito bem, não que ele fosse um problema de tempo de bola, ele cabeceia bem, mas a questão da altura, enfim, pode ser que o Corinthians tenha problemas na bola aérea, até pelo desentrosamento também com a entrada do Bruno Mendes, que vive uma boa fase no Internacional, vivia, né? Apesar desses problemas que a gente está analisando aqui do Corinthians, desfalques importantes, de repente até aí o desfalque também do Duqueiroz, ainda vejo uma boa possibilidade de o Corinthians conseguir um bom resultado pela fragilidade do Boca Juniors. E aí eu me refiro ao Boca Juniors que eu vi enfrentando o Corinthians na primeira fase. Na minha opinião, um dos mais fracos que eu vi na minha vida. Ainda assim, é o Boca Juniors e nós já cansamos de ver o Boca e o próprio River começar mal, né? Na primeira fase da Libertadores e vai crescendo. E eu estava dando uma olhada na escalação. Por exemplo, o Sebastián Vidia, o colombiano, não jogou naquelas partidas da primeira fase. Tá de volta. O Rojo, o zagueiro, também não. Então deve formar a dupla de zaga ali, Esquerdos e Rojo. Sai então, o Fabra, na lateral esquerda entra o Sandes. E aí, o que muda? O que pode surpreender? Que tipo de cuidado tem que ter o Corinthians com um Boca reforçado? Pode ser um Boca Juniors muito diferente daquele que a gente viu na primeira fase? Reforçado e com casca, né? Foi campeão, né? Então, foi campeão da Copa Argentina, né? Sim, da Copa Argentina. É um time que foi se encaixando. Lógico que é um time abaixo, tecnicamente, de outros Bocas que a gente já viu. Não é o Boca, mas é um time que vem ganhando confiança, vem ganhando entrosamento. Eu acho que é um Boca mais forte do que a gente viu na primeira fase. Coletivamente, também não é lá grandes coisas. O Batalha tem tido dificuldade com formação, até para ter uma ideia de jogo bem definida. Ele é muito criticado na Argentina por não ter conseguido impor um estilo a essa equipe, mas ainda assim eu espero um Boca mais veloz. O Sálvio, que provavelmente não joga hoje, deve jogar o Ceballos, é um jogador técnico, mas que não dava tanta velocidade. O Vidia é puxador de contra-ataque e o Ceballos também é muito rápido. Então é um Corinthians que precisa se precaver um pouco mais nos contra-ataques. Um Boca que deve se organizar para isso, não para jogar totalmente retrancado, mas esperando espaço para acionar o Vidia pelo lado esquerdo, o Ceballos pelo direito.
Eles são jogadores que trocam muito de posição também, que invertem bastante. Então, os laterais do Corinthians, Fagner, Piton ou Fábio Santos, devem ter trabalho, porque é um Boca que vai tentar explorar um pouco mais a velocidade desses atacantes. Se antes, quando o Salve jogava, era um time mais técnico, que tentava... É o Toto Salve? Toto Salve. Esse aí é desfalque pro Corinthians. Pelo que ele jogou contra o Corinthians. Então, meu Deus do céu, nada, hein? Mas porque hoje... É um desfalque pro Corinthians esse Toto Salve. Porque hoje ele não tem mais a velocidade. Então, é um jogador ainda técnico, mas que em termos de intensidade para um jogo de Libertadores estava acrescentando muito pouco. O Ceballos, que é um jogador mais jovem, dá essa velocidade, dá um pouco mais de profundidade a esse time do Boca, então preocupa por isso. Não é também um time encantador, um time que se impõe ou por força física ou por posse de bola, mas ainda assim é preciso ter alguns cuidados com essa capacidade maior do Boca de chegar à linha de fundo e com mais velocidade para procurar o Benedetto. Atenção! Não. Atenção! Galera, complicado jogar com esses caras, né? Complicado jogar contra time argentino, para qualquer time brasileiro. A Conmebol aí, ela tem um olhar, né, diferenciado para time argentino, né? Eu não sei qual o motivo. Não é à toa que os times argentinos têm mais Copa Libertadores, né? Eu sempre questionei isso, né? Falei, cara, se o futebol brasileiro tem os melhores times, sai os melhores jogadores, como que esses caras têm tanta Libertadores? É porque sempre foram beneficiados, né? Essa é a grande realidade. E aí, como gente mais novo não entendia profundamente, né? Guri não entende profundamente o que acontece. E agora que a gente começa a entender, porque eu já vi jogos aí que, cara, absurdo, né? Absurdo o que o juiz faz quando um time brasileiro joga com um time argentino. Mesmo com o VAR hoje em dia, eles ainda tentam dar uma garfadinha, né? Foi o que eu falei no vídeo de ontem. Acho que foi aquele time, um dos melhores que tá tendo aí da Argentina, esqueci o nome. Ele... Oh, caramba, o nome vem aqui, mas ele é um dos melhores times aí na Argentina agora, que vai jogar com Fortaleza, esqueci o nome dele. Ele teve um canto homofóbico, racista e ficou sem torcidas, né? Já o Boca Juniors em 2 ocasiões não aconteceu nada, cara. Nada. Se fosse um time brasileiro, era multa e mais a perca de mando, tá? O jogador, por esquecer de devolver um colete, o time tomou multa de não sei quantos $1.000 contra time argentino por causa de um colete, tá? Foi no jogo do Flamengo, eu acho. E contra o Boca Juniors nada vale, né? Nada. Os caras podem fazer o que quiser que nada vale. Não é nem que a Conmebol é conivente com isso, né? É que ela faz de tudo para proteger os seus queridinhos, né? Boca Juniors, River Plate, o Estudiantes. Estudiantes ficou sem torcida, né? Só que Estudiantes hoje não é aquele time, né? Não é aquele time argentino. Mas se fosse um Boca, um River, eu duvido que ele tinha ficado sem torcida, né, galera? Ou se fosse um brasileiro, era multa de não sei quantos $1.000, 3, 4 jogos sem poder torcedor no estádio, né? É um negócio meio complicado. Por isso que os clubes têm que fazer mesmo essa liga, se brincar, os próprios clubes organizar uma outra competição, né? Nem que muda o nome de Libertadores para Champions, sei lá, Champions, os outros lugares tudo chama Champions, tudo chama Champions League de não sei o que, Champions League, porque não dá para você ficar sendo garfado por esses caras aí da Conmebol, né? Não é à toa, o Corinthians era para ter 2 Libertadores, né? Vamos falar a realidade. Que naquele ano em que o Boca Juniors, que o juiz garfou o Corinthians de tudo quanto é jeito, aquele time do Corinthians estava melhor do que o time de 2012. Os caras estavam jogando o fino da bola, né? O fino. Se não estava no mesmo nível, estava melhor. Galera, mais uma vez eu quero dar os créditos aos canais ESPN, link na descrição. Pedi a você que não foi inscrito, dá essa moralzinha aí, se inscreva, deixa o seu like e
Até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu!